Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Beleza Pode. Vocês sabem que esse é um podcast para te inspirar e dessa forma nós trazemos profissionais que nos inspiram demais. E não seria diferente nesse episódio de hoje. Já aconteceu muita coisa aqui nos bastidores e a gente vai te entregar o melhor conteúdo da tua vida sobre marketing e estratégias. Com quem? Com ela, a Lulu Missalva, essa profissional formada em estética e cosmética que já atuou na área, saiu da universidade, fez mestrado, fez pós-graduação e estuda com muito afinco como tu podes te desenvolver como profissional. E é claro que nós sempre temos aí uma história com cada convidado. Então, nossos convidados são escolhidos a dedo porque a gente sabe que vão transformar demais a tua clínica, o teu negócio e a tua vida. E então, eu tenho uma história linda com a Lulu Missalva, que é de uma ex-aluna minha que numa das aulas chega para mim e diz: Prof, tu tem que conhecer esse Insta aqui, ela é maravilhosa. A Aimee me apresentou a Lulu numa das aulas. A Aimee já gostava de toda essa parte de estratégia, de marketing. E dessa forma eu conheço a Lulu há muitos anos. Então eu estava contando aqui nos bastidores para ela que eu me lembro do primeiro carro que ela comprou, da postagem que ela fez. Então a gente vai te contar tudo isso nesse podcast que eu tenho certeza que tu vai amar nos escutar. Quem eu sou, para quem não me conhece, eu sou a professora Grace Raquel Machado, sou professora universitária, sou fisioterapeuta, ministro vários cursos aí na área de novas tecnologias, Ultrafarmer, Lavian, laser e muito mais. Rodo o Brasil todo aí com cursos de pós-graduação e tem ao meu lado esse meu amigo, parceiro de negócios, o professor Leonel. Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Beleza Pode. E, gente, né, Grace, então deixa eu já falar aí a novidade, que já não é mais uma novidade, mas aqui embaixo da tela está rolando então um QR Code para vocês, profissionais da saúde, né, estetas, profissionais, o esteto, cosmetólogo, enfim, todo mundo que deseja fazer aí uma pós em saúde estética. Então, biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, né? Todo mundo que deseja se aperfeiçoar com ênfase em harmonização facial. Essa pós, ela é uma parceria com o Instituto Thomas Bosa e que vai começar a acontecer agora em agosto deste ano. Então, não perca tempo, aproveite e já faça a sua pré-inscrição. Tá? Lembrando que quem se inscrever agora vai ganhar um super desconto aí também. Vai ter várias vantagens, então não perde tempo, já lê aqui o seu QR Code, já te inscreve, já baixa o formulário para te inscrever rapidinho. E essa daqui tá lá, ó, tá lá com as novas tecnologias, hein? Lavian, Ultraformer e mais alguns outros aí que a Grace vai trazer lá na aula dela, né, Grace? Isso aí, é uma pós-graduação única, onde os maiores nomes do país vão estar presentes aí. Chego a me arrepiar aqui pensando, lembrando quem vai estar nessa pós. Então, nos sigam, que vamos ter muitas novidades nesse 2024 para vocês. E outra novidade também, o curso de Santa Cruz do Sul, ele está lotado de harmonização facial, então nós teremos agora o próximo curso que vai acontecer no Instituto Thomas Bosa em abril, então fiquem ligados aí com as novas turmas. E nos sigam nas redes sociais, @belezapod, BLZA-pod, professora Grace Machado e Leonel Bosa. É isso, né? Dadas as apresentações, então vamos a esse papo que eu tô cheio muito curioso entender um pouquinho dessa cabeça brilhante aqui que a gente tem diante de nós. Quem é a Lulu Missalva? Muito prazer, primeiramente, muito obrigada por esse convite, né? Vim da Serra Gaúcha para cá, muito feliz. Tava falando pra Grace antes, né? É sempre muito bacana poder levar o Lulu Missalva adiante. Então, primeiramente, prazer. Eu sou a Lulu, do Lulu Missalva, né? Meu nome é Luísa, mas eu costumo falar que é muito mais íntimo me chamar de Luísa do que de Lulu, porque só minha família me chama de Luísa. Então, Lulu, para todo mundo, não é intimidade demais, é o meu nome comercial mesmo.
Eu sou esteticista e cosmetóloga de formação, sou mestra em indústria criativa e especialista em economia comportamental. Atuo na área da beleza desde 2012, né? Comecei adolescente, cliniquei por um tempo depois de formada e criei o Lulu Me Salva há 5 anos e meio. Então, em junho faz 6 anos. Lulu, eu já vou começar te perguntando da onde vem esse nome Lulu Me Salva? Gente, é uma história muito louca, porque nasceu de um story, literalmente, né? Eu já trabalhava na estética, de forma clínica, né? Já estava aí colocando em prática a minha metodologia na parte de atendimento e gestão. E eu sempre fui muito comunicativa, eu tinha o meu Instagram pessoal. E aí, um dia eu me enchi a paciência, assim, porque eu via muito profissional querendo ministrar curso, a gente vê isso, né? Profissionais sem tanto embasamento, mas eles veem a estética como uma oportunidade de fazer dinheiro, visto que é um dos mercados que mais cresce, né? E aí, não sabiam nem utilizar uma máscara direito, e isso depois veio a pandemia, a gente validou, né? Que realmente as pessoas não sabiam usar máscara, acho que até hoje elas não sabem. E aí, aquela máscara, né, por baixo do nariz e tal. E aí, um dia eu peguei e fiz um story, falando, né, como se fosse blogueirinha, assim, oi meninas, tudo bom? Né, um tutorial para usar a máscara. E coloquei hashtag não era Lulu Me Salva, era Me Salva Luísa. E eu comecei a receber várias demandas, assim, fala sobre cosmético, fala sobre isso, fala sobre pele. E eu não queria falar sobre pele, eu queria falar sobre dinheiro. Queria falar sobre administração, sobre gestão, sobre comunicação, que eram coisas que eu já estava vivendo muito mais naquele momento, né, do que a clínica em si. Então, inicialmente, eu comecei, né, a falar um pouco mais sobre essas questões que as pessoas tinham de demanda, e aí depois o Lulu Me Salva, né, foi ajustado para não ficar Me Salva Luísa, e aí ajustei para Lulu Me Salva, e assim estamos até então. Olha que legal essa história. Eu sempre acredito, Lulu, que as coisas não acontecem num estalar de dedos, que na verdade todas nós temos as nossas histórias. Então, antes estava contando que a tua mãe é contadora, que tem todo esse histórico aí da tua família, e eu acredito muito que a gente tá, quando eu chego no auge da minha profissão, é porque desde criança, é porque eu tenho uma história de muitos anos para estar contando aqui. Então, eu vejo algumas profissionais, por exemplo, se transformando para fazer fotos, se transformando numa pessoa que elas não são, para mostrar nas redes sociais alguma coisa para vender mais, talvez. E eu acho que acontece o efeito contrário disso. Quando tu sai de quem tu és, quando tu perde a tua essência, tu não consegue deixar o personagem 24 horas nos stories ou nas tuas redes sociais. E a gente estava comentando sobre isso, sobre a importância de ser quem tu és, né? Nas redes, aí no teu trabalho, e isso te leva a patamares maiores. Tu cresce sendo tu mesma e melhorando, crescendo como profissional, e na vida pessoal é uma consequência, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa essência que a gente precisa ter. E te vejo muito a Lulu mesmo, eu não vejo um personagem, eu vejo tu em essência aqui, falando, conversando com as coisas que tu passou, com as tuas experiências, contando e transformando tudo isso num negócio que cada vez cresce mais. Eu acho muito engraçado quando as pessoas me conhecem, elas dizem assim, Lulu, tu é igual do Instagram mesmo, né? E aí eu fico pensando assim, ué, era pra ser diferente, né? Claro, eu tenho 1,56, tá? Então, eu sou desse tamanhico aqui, né? Hoje estou de salto, então, né? Não estou tão real assim. Mas isso da gente ser o que a gente de fato é aquela coisa. Não adianta causar um primeiro impacto muito bom, né? Aquela foto, aquele braço cruzado pra mim é pra acabar. E então, assim, não adianta ter toda essa imagem de nossa, sou governante, isso e aquilo, porque todo mundo tá querendo governar e no final das contas ninguém governa nada, né? Então, assim, a pessoa tem que entender muito bem quem ela é pra de fato conectar com quem realmente tá ali similar a ela, né? Semelhante atrás semelhante. Não tem outro caminho, né? Então, assim, desde que eu comecei o Lulu Me Salva, e desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive uma personalidade muito forte, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que goste mais ou menos de mim, assim como eu não conheço ninguém que goste mais ou menos do Lulu Me Salva. Ou as pessoas acham a ideia genial, ou as pessoas acham uma viagem. E tá tudo certo também, não tem problema.
contanto que me respeite, tá ótimo. Então, eu não consigo ver um caminho diferente disso, porque eu sou o meu maior filtro. E seria interessante se os profissionais entendessem isso da mesma forma, porque a gente não é para todo mundo, né? Existirão pessoas que realmente vão olhar para ti e falar, que legal, é essa pessoa mesmo que eu quero que cuide da minha autoestima, que me ajude a chegar na minha melhor versão. E isso tudo são elementos da vida mesmo da pessoa, né? Princípios de vida, valores. Isso eu levo muito a sério. Não vai ser aquela foto fazendo carão que vai salvar o teu negócio, que vai atrair pencas de pessoas, porque de repente ela vai chegar no teu espaço, ou ele vai chegar no teu espaço e vai falar, eu tenho um horário com o Leonel. E é o Leonel que tá ali me recepcionando, tu entendeu? E aí fica aquela coisa... Tudo bom? Sou eu mesma. E fica aquele clima chato. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas buscam atalhar pela falta de autoconhecimento. Não tem como, não tem atalho. Para que tu tenha um negócio próspero, tu precisa conhecer antes mesmo quem de fato tu é, qual que é a tua essência. Toda essa autenticidade que eu tenho, eu sempre tive um incentivo muito grande desde criança. Minha mãe é uma das maiores responsáveis por isso. Uma babá que eu tive também, minha babá é tudo na minha vida, me ajudou muito nesse processo. Então vai lá, quem gostar de ti vai gostar de ti como tu é. E eu penso que o que eu vejo hoje muito dos profissionais, principalmente os mais novos que estão entrando, os nossos alunos e tudo mais estão entrando aí no mercado, eles têm muito essa questão da comparação. E geralmente quando você, este pessoal novato acaba se comparando, eles se comparam as pessoas mais ícones, mais chaves, assim, dentro de um universo profissional. E aí vem aquela questão de se transformar muitas vezes numa persona, né, criar um personagem diante das câmeras, das redes sociais, para poder passar como aquele profissional do qual se inspirou. E eu acho que isso não é de todo ruim, né? Você ter essa comparação e fazer essa persona. Mas você também tem que ter o teu lado ali, o que eu, Leonel, sou e o que eu tô demonstrando do meu Leonel, né? Eu tenho uma dificuldade imensa, e a Grace bem sabe, a Grace me xinga toda semana. Não tô te vendo nas redes sociais, não tô te vendo, tu não tava gravando vídeo, não sei o que. Pra mim é um parto gravar um vídeo, assim. Na verdade, o que eu sempre falo, né? Durante as minhas mentorias, com as minhas Luluzettes, porque tudo tem nome no meu universo. Que eu queria muito mais ver elas colocarem no online o que elas são no off. Profissionais brilhantes, que florescem em consulta, florescem nos seus estúdios. Mas quem tá ali fora, às vezes é essa ânsia de dizer, não, eu preciso parecer muito profissional, séria. Gente, eu tô de óculos de coração, tô aqui, entendeu? Eu não sou menos profissional por isso. Então, lógico que o que a gente faz, a gente tem que fazer com intencionalidade. Não é o né? Você é porra louca e quem gostar de mim gosta assim. Não é assim que funciona. Mas a gente precisa entender qual a imagem que a gente quer passar. Intencionalidade. Eu acho que a gente tá no momento que todo mundo quer vender autenticidade sendo mais do mesmo, sendo padrão. Mas a autenticidade mora na coragem de ser o que se é. Coisa que poucos têm. É aquela coisa quando tem uma frasezinha que diz assim que a respeito do quão forte, o quão forte não é o fato de você, sou forte o tempo todo, não, mas é aquela pessoa que ela consegue mostrar a sua vulnerabilidade de uma forma genuína, né? E a pessoa que consegue mostrar a sua vulnerabilidade para o outro, essa sim é muito forte, porque não é fácil mostrar a nossa vulnerabilidade. E é um pouco disso, a nossa espontaneidade, o nosso o verdadeiro ser, né, o que nos rege e tudo mais, muitas vezes a gente deixa escondidinho ali para querer mostrar algo que muitas vezes a gente não é. Né? E é muito interessante isso. E eu acho que isso também tem a ver com todo esse mercado de Instagram, de filtros, né? Onde a gente está endeusando muito as pessoas que já estão lá em cima, mas a gente sabe que tem uma trajetória por trás. E então, ontem eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, do quanto os profissionais vão para as Maldivas, vão para as ilhas gregas e ficam postando isso, e o quanto daqui a pouco alguns profissionais, mas tipo assim, minha agenda tá vazia. E agora, né? Então, eu acho que isso a gente tem que cuidar com essas comparações. A gente tem que se comparar. Eu tenho que me comparar com a Grace de ontem, né? Eu tenho que ser melhor 1% a cada dia. A gente não tem que entrar nesse universo, senão tu acaba pirando. Tu nunca vai conseguir atingir
né? O que tu tá buscando ali nas redes. E eu acho que vai acontecer o movimento contrário. Cada vez mais a gente vai se voltar à nossa essência, a gente vai se voltar a não usar filtro, a ser mais natural nos procedimentos. Então, acho que vai ter esse movimento, tá? Por quê? Porque eu vejo o nosso mercado crescendo muito rápido. E ontem eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso. Cada vez mais vai ter profissionais indo para estética. Mas qual é o teu diferencial? O que tu tem de diferente ali da Grace que está atendendo na esquina? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Como eu posso me desenvolver para ser uma profissional de sucesso num mercado que vai crescer, que vai aumentar? O que eu tenho de diferente do outro? E eu acho que a nossa escolha para te trazer é exatamente isso, Lulu. Como é que eu me torno uma profissional diferenciada nesse mercado que cresce cada vez mais? Boa pergunta. Primeira coisa, terapia, gente. Autoconhecimento. Pode parecer muito clichê, sabe? Mas quando tu tá realmente alinhado com a tua essência, com a tua espiritualidade, independentemente da crença, as coisas fluem muito melhor. Tu cria um universo muito mais saudável. Por exemplo, o concorrente. Eu não sigo o concorrente, eu não sei o que os meus concorrentes fazem. Eu não faço pesquisa de mercado e não falo isso nem por falsa modéstia. É real mesmo, porque para mim não interessa. O que interessa sou eu mesma. É exatamente isso que tu falaste. Que eu seja a minha melhor versão frente ao que eu fui ontem. O meu foco sou eu. O que o outro faz, deixa de fazer, né? Às vezes chega alguns, fulano tá querendo pegar essa área aqui. Cara, eu sei que como eu faço, só eu faço. Eu sou muito segura do que eu entrego. Então, esse é o primeiro ponto. Ter um negócio muito bem delineado, pautado na tua essência. O que tu é. Eu sei o que funciona pra mim. Eu sei o que tá alinhado com os meus propósitos, os meus princípios. Então, focar menos em técnica, infraestrutura e coisas assim. O Instagram em si, isso qualquer um consegue replicar. Agora, a tua essência não. Eu posso colocar um consultório do lado do teu. Mas eu não vou ser a Grace, eu vou ser a Lulu. Eu vou executar da minha maneira, eu vou ter a minha experiência do cliente. Então, isso em todas as minhas atuações. Desde que eu comecei a trabalhar em 2012, eu fazia sobrancelha e maquiagem no meu quarto, no centro da minha cidade. E eu concorria, querendo ou não, com lugares que tinham muito mais estrutura. Mas por que as pessoas preferiam vir até mim? Exatamente hoje. Por que as pessoas escolhem o Lulu Me Salva e não outra empresa? Para trazer base e solidez no negócio delas. Porque elas se conectam com a minha história. Então, se eu hoje fosse abrir um negócio na área da estética com um viés clínico de embelezamento, a primeira coisa que eu consideraria seria, ok, o que eu quero passar para essa pessoa? O que eu quero que ela vivencie no meu espaço? Tem uma frase da Maya Angelou que eu falo muito, que as pessoas podem não lembrar do que você disse ou do que você fez, mas as pessoas sempre lembrarão de como você as fez sentir. Esse é o impacto maior. O que tu quer que a pessoa vivencie nas tuas mãos? Delinear isso. Quando as pessoas começarem a prestar atenção que o ouro do negócio está no processo de atendimento, na fidelização e não na técnica em si, muitas chaves vão começar a mudar. Foi basicamente o que mudou a vida de muitas mentoradas minhas. Então, tirar um pouco esse foco de eu preciso ser a pioneira naquilo. Tu vai ser pioneira naquela técnica por 1-2 meses. Mas aqui vai ter uma infraestrutura assim. Gente, quanto negócio tá aí cheio de balanço, mármore, rose gold, tem problema? Não tem problema, contanto que isso te represente. É autenticidade em si, a gente volta nisso. Só que quando a pessoa não conhece a si mesma, ela não vai conseguir ter uma coisa autêntica, porque nem ela não sabe o que ela é. Então, é muito mais fácil pegar aquele modelo de sucesso e replicar. Mas será que aquilo realmente te representa? Faz sentido para ti? Então, falta um pouco dessa essência nos profissionais. Porque quando a gente vai para o mercado, né, finalizado uma graduação, uma pós-graduação, ninguém fala sobre isso, ninguém ensina. E a gente vê, a gente consegue notar tanto isso, né? Porque você vai lá, você conhece a aluna, ela é super espontânea, fala de um jeito tão legal, e aí, de repente, se tornou profissional. Mudou a pessoa, ela tá engessada, ela era toda espalhafatosa, agora ela tá toda assim. Agora eu sou a doutora. Agora eu sou a doutora, tal. A gente perde uma personalidade que era tão bonita, que era tão gostosa de se ter ali todo dia, tão agradável, e virou um personagem completamente engessado, parece que tá dopada ali. Cria um distanciamento muito grande, né? Porque aquela coisa assim, preciso ser super profissional. Volto no mesmo ponto. Eu sou extremamente profissional e eu tô aqui com óculos de coração, entendeu?
Eu sempre bato nessa tecla que as pessoas dizem, posicionamento, como é que as pessoas vão me respeitar? Gente, eu tenho 1,56 e uso óculos gigante. E as pessoas me respeitam, entendeu? E tá tudo certo. Então, são os elementos que a gente traz e a intencionalidade que a gente traz. É parar de focar no mais do mesmo. Estrutura, sabe? No tangível. E passar a prestar muito mais atenção no intangível. No que tu realmente quer que a pessoa viva. Entender o processo de consumo. Coisa que as pessoas fogem. Os auxílios, né? Os socorros. Lulu me salva. As pessoas vêm pra mim, não quando... Dificilmente, tá? Estão iniciando um negócio. Elas vêm para mim depois que elas já têm tempos de mercado. Porque elas já investiram em técnica, em infraestrutura, em tecnologia e falta alguma coisa, falta um direcionamento, falta como que eu consigo fidelizar mais esse paciente? Como que eu consigo realmente fechar muito mais vendas? Será que eu pago para trabalhar? Será que eu lucro de fato? Só que isso deveria ser inicial. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Autoconhecimento acima de qualquer coisa. Parece clichê, não tem atalho, gente. Terapia, primeira coisa, quer fazer um investimento? Vai empreender, porque vai precisar, tá? Que a jornada empreendedora, a gente sabe que não é aquela coisinha linda de só flores. Então, primeira coisa, tem que estar muito bem alinhado contigo, porque tu vai cuidar do outro. Primeiro, tem que ser suficiente para si, para depois dar conta do outro, senão não tem como. E uma coisa que eu acho super importante a gente falar é que vocês vão passar, sim, por várias áreas. Vocês vão experimentar várias coisas. Então, me formei, quero trabalhar com tudo. Não tem como. Tu vai ter que focar em determinada área. Eu, por exemplo, passei, na fisioterapia eu passei por várias áreas até me encontrar. Então, isso é um processo que acontece. Exatamente como tu falou, autoconhecimento, terapia, se conhecer, separar um tempo pra gente não fazer nada, colocar os pés na grama, na areia e assim ter um tempo de relaxamento e ver o que a gente quer mesmo, o que tá dentro do nosso coração, o que a gente busca. Então isso faz parte do processo, não é no instalar de dedos que eu vou saber qual a área que eu gosto, que eu sou apaixonada. Isso vai surgir aos poucos, isso vai florescer dentro de ti, né? Essa paixão aí. E vejo uma questão que ontem eu também estava falando com essa minha amiga, que é a questão aí dos boletos. Ela estava me dizendo assim, Grace, na área de injetáveis, eu tenho boletos de 5, 10, 20 mil para pagar. Eu tô apavorada. Esse é o normal na área de injetáveis, diferente da minha área aí, que é um pouco menor esses boletos. Então, eu queria ver contigo assim, essa questão de precificação, que eu sei que tu trabalha também, né? Que tu falasse um pouquinho de como é esse teu trabalho dentro da mentoria. Perfeito. A precificação é a base de qualquer coisa. Muitos dos profissionais que buscam meu trabalho, eles buscam opções, formas, né, metodologias para trazer mais pessoas. Só que a gente só vai conseguir trazer mais pessoas e ter um devido posicionamento quando a gente tiver segurança de quanto a gente cobra. Então, por mais que corra dos números, em algum momento eles vão te encontrar no caminho e tu vai ter que encarar, porque essa é a vida adulta, né? Não é fazer só o que a gente bem entende. Depois tirar foto na parede com asas e botar Unstoppable da CIA, né? E textão no Dia do Empreendedorismo Feminino e não saber administrar uma empresa. Fica bem feio, inclusive. Então, qual é a questão em si da precificação? Ela é a base de tudo. A minha metodologia eu criei em 2018. Eu apliquei ela dentro de uma clínica onde eu trabalhava, né? E a partir disso, vi que deu resultado e comecei a lapidar. Então, qual que é a base disso? A gente precisa entender todos os custos em cada detalhe do nosso negócio. Quanto que custa a infraestrutura, né? Que a gente tem dentro da categorização macro, a gente tem pessoa física e pessoa jurídica. Então, assim, pessoa física cabe o quê? Salário. Essa história de paguei conta, o que sobrou é meu salário? Bullshit. Tá fora, não tem nada a ver. Tá? Isso aí vai dar ruim em algum momento, misturar pessoa física e pessoa jurídica. Não vai dar. Quer ter prosperidade e estabilidade? Precisa organizar. Porque sim, tem como ter uma vida estável sendo empreendedor. Só precisa organizar. Então, primeira coisa, a gente tem pessoa física, pessoa física, salário. Ponto. Prolabore. É isso aí. Pessoa jurídica, dentro da minha metodologia, tem despesas gerais, fixo e variável, né? Material de serviço e lucro. Então, assim, o lucro, ele é uma cerejinha do bolo. E o pessoal coloca aquilo lá como se fosse o principal. Não, pera lá, não é? Paguei as contas. A maioria dos profissionais sabe as coisas por cima. E por cima a gente leva o nosso negócio por baixo. Não tem.
Eu acho que dá tanto. Mas eu vou comprar esse curso que com um Botox que eu vender eu já pago. Gente, não é assim que se racionaliza as coisas. Isso é tomar uma decisão baseada em achismo e isso beira o quê? Desculpa, ignorância. Não é assim que... Não é uma moedinha de troca. A gente precisa ter clareza. Dentro da minha metodologia, eu abordo o custo de cada detalhe. Cliente meu sabe o custo de uma gota de um óleo essencial. Quanto que rende a unidade do Botox, né? Cada UI detalhadinho, ml, quanto rende um kit XPTO. Isso tudo a gente delimita e a gente consegue ver qual é o custo hora, que é importantíssimo, tá? Tem gente que não considera o momento do retoque. Isso é uma falha muito grande, né? Aquele profissional... Não considero muitas vezes nem as unidades, às vezes, do retoque. Por cima tá bom porque é o preço do mercado, né? Eu vi com a minha colega e ela disse que pode ser. Beleza, vocês têm as mesmas contas? Vocês são gêmeos em tudo, gente, soulmates. Mesmas contas, mesmos custos. Perfeitos, match dado, né? Não é assim. Cada negócio é único. Por que a gente ensina o nosso paciente a cuidar da pele dentro da sua individualidade e a gente não aplica esse nosso negócio? Tá lá falando pro paciente todos os dias, né? A tua pele é uma coisa única, maior órgão do corpo humano, tem que ser cuidado com o devido carinho, o que o fulano fez não cabe pra ti. Mas aí quando chega no teu negócio, tu quer pautar o teu negócio no do teu amigo? Não tem sentido nenhum. Não tem atalho. Precisa partir disso. O valor de mercado e concorrência vai ser o último balizador. Então a gente precisa criar toda essa estrutura. E orgulhosamente, assim, hoje eu vejo a ferramenta que eu criei, que é a minha única planilha, assim, que viabiliza tudo. Eu costumo dizer que ela é orgástica e todo mundo vai lá e pá, carimba mesmo, porque facilita a vida e é um recurso para a vida toda. É isso que empodera para a gente chegar e se posicionar com o paciente. E falar assim, Grace, eu entendo que tu trouxe essa proposta lá do consultório do Leonel, que é tanto. Perfeito. Eu não sei qual é o critério que tu tá levando em consideração pra gente estar fechando hoje, tá? Mas eu não tenho como falar sobre o que ele vai fazer por ti. Eu tenho como falar sobre o que eu vou fazer. Eu tenho segurança em te entregar A, B, C, D. Fica a teu critério o que tu vai decidir daqui pra frente. Mas o meu valor é esse. Quando a gente se coloca no lugar que a gente quer pertencer, as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil. Por isso que eu sempre bato na tecla das decisões baseadas em dados e não em achismo. Essa segurança dentro dos custos faz com que toda a gestão flua de maneira muito mais leve. E não tem mistério, gente, não tem segredo. Aquele bicho de 7 cabeças não existe. Quem tiver acesso, realmente a minha metodologia não é nem questão de merchan, é sincero mesmo, dá para ser muito mais fácil. A ideia do Lulu Me Salva é descomplicar a gestão em estética. Não teria por que colocar maiores camadas. Essa história de ter 5, 6 planilhas, uma planilha para cada procedimento. Gente, é insanidade. O profissional que está ali atuante, se ele quisesse realmente estar ali todo pipipi com a gestão, ele estaria fazendo o quê? Administração. Ele quer realmente fazer dinheiro no consultório e tudo mais. Então, tem que ser viável. Porta de entrada é a precificação. Se não tiver uma precificação clara, tu não vai conseguir fazer planejamento para expansão, para tu conseguir desfrutar da tua boa vida. Por quê? Porque a gente empreende para ter mais liberdade financeira, geográfica, ter mais tempo de qualidade com a nossa família, senão a gente estaria lá batendo cartão, sendo CLT. Tem problema? Não tem problema, mas é questão de escolha. Então, para fazer dar certo, a gente precisa ter planejamento. Essa história de, ai meu Deus, porque as férias do empreendedor, tem como tirar férias? Tem como tu fazer o que tu quiser, contanto que tu te organize e planeje. Uma coisa que os profissionais fogem também, porque é no flow, né? Uhum, exatamente. E o que é o script de vendas que eu vi que tu fala ali nas tuas redes? Mas antes de você falar, você que está nos assistindo, por favor, gente, estão curtindo esse bate-papo maravilhoso? Ela é sensacional, não é mesmo? Então não deixe de dar o seu like agora mesmo aí e dar essa forcinha aí pra gente, que a gente tá aqui, ó, toda semana batendo esse bate-papo maravilhoso, essa entrega que ocorre pra você. Então, por favor, deixe o seu like aí. E compartilhe também com as suas amigas, com as suas colegas. Com certeza tem muitas profissionais que estão precisando escutar o que a gente tem aqui para dizer com a Lulu Me Salva. Lembrando que nós estamos no Spotify, então tá indo viajar, tá numa correria no trânsito, coloca lá no Spotify o Beleza Pode e vai nos escutando aí. Isso aí. Script de vendas. Bora!
Script de vendas. Uma vez que a gente tem uma precificação coerente, a gente avança um passo. Beleza, tô segura para cobrar o que eu cobro. Ótimo. Agora a gente vai precisar se colocar neste lugar, tá? Por quê? Somente ter um marketing muito bem feito, e marketing, assim, visualmente falando, né? Que não é só fazer postagem no Instagram. Tem que ter intencionalidade, planejamento, métrica, análise de dado. Volto para a mesma questão. Tudo que vocês ensinam para o paciente de vocês, vocês precisam fazer para o negócio de vocês. Vocês não vão simplesmente ficar sugerindo home care sem analisar previamente o que aconteceu na vida desse paciente. A mesma coisa acontece com o nosso negócio. Então, assim, não adianta ter um marketing muito bonitinho se tu não tem um comercial bem alinhado. Porque aí a pessoa vai dizer, opa, gostei, vou entrar em contato com o Leonel. E aí eu mando valores, preço. E aí o Leonel manda, oi. E manda, é tanto. Adiantou aquela falta assim. Não, de nada. Teu atendimento é medíocre. Não tem como. Então, assim, o script de vendas, ele é a base também, né? É a continuidade da precificação. Ou seja, o que a gente aborda? É a experiência do cliente inicial, que não é só quando o paciente chega lá no teu consultório e deita na tua maca. Começa muito antes, é no primeiro contato. O que a gente faz nesse script de vendas? Mensagem de saudação, de ausência. Tem gente que não entende funcionalidade. Gente, mensagem de saudação e ausência. Se desse para ser em uma só, seria uma só. Se tem duas, é porque cada uma tem a sua função. A gente tem várias coisas similares no nosso corpo que tem dois muito próximos e cada um tem a sua função. Então, assim, respeite isso. Mensagem de saudação e ausência é o primeiro impacto, o primeiro contato, acolhida. E aí, depois a gente faz todo o processo de escuta ativa. E isso dentro da linguagem do profissional. É uma das partes que eu mais me divirto, porque eu sempre estimulo o meu cliente a escrever. Quero ver a tua escrita. Coloca pra fora. Se eu fosse tua paciente, como que tu me explica? Não quero aula de bioquímica. Eu não quero que tu me explique neurotransmissor isso, blá, 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 blá. Não quero saber. É um leigo. Como é que a gente faz isso? Pensar isso no momento de enviar um plano de tratamento. Essa pessoa não vai tomar a decisão sozinha. Às vezes ela vai tomar a decisão junto com o marido, com a mãe, sei lá eu, quem for. E essa pessoa precisa entender também, porque às vezes ela não tá junto na consulta. Isso a gente aborda também. Como que eu faço uma proposta de maneira que a pessoa entenda a relevância e a pessoa que for tomar essa decisão de compra junto a ela entenda também. Pra que não seja aquela coisa assim, tu tá linda assim, nem precisa. Esses comentários. Então, assim, precisa sim. Olha só, é isso aqui que tá se passando. Então, a gente faz todo o caminho da acolhida da pessoa. Não é simplesmente falar, tu quer isso aqui? Funciona assim, o valor é tanto. A maioria morre na praia porque envia um calhamaço de informação ou um PDF. Não faz uma pergunta, né? Pelo menos pra engatar e depois retomar, né? Aí depois dá um tempo e manda assim, alguma dúvida? Estou à disposição. Morre a conversa. Você sabe que todos os convidados que a gente traz aqui, a gente vai conversando e tal, vai trocando essa experiência, essas ideias, e aí eu vou pensando lá dentro do meu negócio, né? Eu tenho um instituto onde eu também faço clínica, mas também atendo os alunos que buscam fazer cursos, se aperfeiçoar na área da harmonização. E aí, quando eu pensando lá no meu negócio, né? Quando eu converso com um aluno, obviamente a linguagem é um pouco diferente. E quando eu converso, então, com um paciente, também vai ser um outro linguajar. Ainda que seja do meu jeito, mas ainda algo diferente. Pensando, por exemplo, no meu caso, você recomendaria ter dois contatos, por exemplo? 2 meios de comunicação, um voltado aos pacientes e outro voltado para os alunos? Poderíamos pensar, por exemplo, em 2 números de WhatsApp? Isso. Você que sabe, é questão de praticidade. Tem alguém que gerencia a tua agenda? É tu mesmo? Como é que funciona? Não, realmente eu tenho alguém que faz isso para mim. Se for possível ter 2 contatos, bacana. Se não, de qualquer maneira, tu vai ter 2 scripts, porque o processo de escuta ativa é diferente. O processo de negociação é um pouco diferente, né? Esse aluno, ele vai ter uma demanda, tu vai poder trazer um linguajar muito mais técnico-científico, né? Afinal, essa pessoa tá te procurando para isso, é o momento de tu demonstrar tua autoridade, enquanto o paciente vai estar ali buscando teu auxílio, uma acolhida. E as pessoas não sabem ser bem atendidas, né? A gente tá tão acostumado a ser atendido de qualquer jeito, de meia dúzia de informação que o Google te daria, que dá aquela, né? Como assim?
Por que tu tá buscando isso? Como que eu posso te ajudar? Então, sim, eu teria 2 meios possíveis. Mas sempre centralizar a comunicação no WhatsApp, sem ficar trocando ideia no Instagram, porque aí fica meia dúzia de informação perdida e aí é muita ponta solta. Então, se possível, sempre centralizar, que isso passa muito mais segurança, confiança e profissionalismo. E essa questão de ser bem atendido é tão gostoso quando você é bem atendido, que algumas ligações que às vezes eu recebo de telemarketing mesmo, às vezes você não quer nem ouvir, mas o primeiro acolhimento, a primeira frase que a pessoa já falou ali com você já te... Opa, vou escutar. E aí, no final, mesmo eu não fechando, eu digo, ó, parabéns pelo teu atendimento, porque sim, tipo, tem uma empresa aí de ambulâncias que vive ligando. E teve um dia que me ligou uma menina, assim, que ela foi tão simpática no querer vender, que foi maravilhoso o atendimento dela. E é tão gostoso se sentir assim, né? Que por que a gente não vai querer aplicar no nosso negócio? Com certeza, as pessoas se sentem muito mais convidadas até a fechar, ou se elas não fecharem, elas vão te agradecer pelo teu atendimento. Isso tem a ver com a essência da pessoa. O tom da voz que tu fala no telefone. O dia se tu acordou com o pé esquerdo ou não, entendeu? Então, isso tem muito a ver com a essência também. E tem essa questão da oratória também. Tudo é técnica. Vou mandar um áudio, como que eu vou perguntar se eu posso mandar um áudio, né? Estamos super íntimos. Posso te mandar um áudio? Não aquela coisa... Oi, tudo bem? Aqui, tom de voz aqui. Bom dia, Grace, tudo certo contigo? A pessoa tem que estar ali, viver a experiência. Quando eu estiver junto a ti, no teu consultório, como é que vai ser? Então, é todo esse processo de início, meio e fim. Agendou, como é que a gente faz? Como a gente valida? Vai ter cobrança de sinal de agendamento ou não, que é algo que eu bato muito em política de atendimento, educação de clientes e pacientes. Vou cobrar, não vou cobrar, como eu vou ter a segurança que essa pessoa vai comparecer no horário, como eu vou enviar o lembrete. É como se fosse uma gamificação do atendimento. A gente tem que ter isso pronto. E isso tudo, dentro do meu trabalho, eu deixo pronto como atalho, e isso viabiliza muito mais o processo de atendimento do meu cliente, porque ele já vai estar ali enviando, e não é uma coisa robotizada como muitas pessoas pensam. Porque o ouro disso está em aplicar a cada demanda. Poxa, a Grace já me respondeu isso, agora eu direciono assim, agora eu direciono assado. Nem sempre vai ser a mesma coisa. Então, assim, todas essas mensagens, lembrete, pré-procedimento, pós-procedimento, questão de fidelização, né? Os cuidados, tudo isso a gente precisa pensar, porque nunca acaba quando termina. Não é porque fechou a porta do consultório que acabou. Essa pessoa precisa continuar perpetuando o teu trabalho. Tu precisa continuar na mente dela. Então, retomamos a frase da Maya Angelou, né? As pessoas podem não lembrar do que você disse ou o que você fez, mas as pessoas sempre vão lembrar de como você as fez sentir, que é uma coisa muito importante. E é aí que a gente fideliza o paciente, entra na mente dele e ele se torna um vendedor nosso ambulante, que é a melhor coisa. Isso tudo que você falou a respeito do script de venda também já está ali a educação do cliente que você fala nas suas postagens, também é tema da tua mentoria, não é mesmo? Sim. Isso aí. Fale um pouquinho mais pra gente, abre um pouquinho mais sobre essa educação de clientes, porque é fato, outro dia eu vi uma postagem sua falando valor, preço, linhas de expressão. Eu tava com o Fone Rios, né? Isso. Intencional. As pessoas não sabem se comunicar, isso é fato. Tá? Não sabem se comunicar, é uma coisa louca. Parece que sabe, aqueles 30 segundos do Faustão lá, se vira nos 30. Ai, meu Deus, vai, você quer trocar a sua mãe por um saco de batata? Não! Né? Aquela coisa, enfim. Então, as pessoas, elas acham que é assim que funciona, só que elas esquecem que tem uma pessoa por trás disso. Por mais que fosse um bot. Não interessa, tu precisa passar pelo processo. Quando a gente começa a questionar o consumo da pessoa, mas como que eu posso te ajudar? Leonel, o que te faz buscar nesse momento esse procedimento? Tem quem olha pra isso e diz assim, mas tu tá enrolando o paciente, ele quer informação. Não é enrolar. Escutativa não é enrolar. Escutativa é educar e qualificar o teu paciente. Porque se ele só estiver te sondando, ele vai morrer ali. Tu já qualificou, tu não vai gastar o teu latim com quem não tá nem aí pra ti. Então, esse processo de tu fazer com que a pessoa veja valor no teu atendimento desde o primeiro contato, vai ter um impacto muito grande na hora do fechamento. Porque a pessoa vai dizer assim, nossa, eu gostei tanto do teu atendimento, eu me senti tão bem, tão seguro, de repente eu vou me organizar e eu volto a te chamar. Mas eu vou estar contigo. Por quê?
poucas pessoas sabem fazer. E uma coisa importante sobre valor do atendimento, que muitas vezes tu tem um lugar super simples, né? Tu não precisa ter uma mansão, um espaço com lustre de 100 mil reais. Tu pode ter um lugar super simples, mas o valor está presente, né? E então, desde pequenas coisas que tu faz, desde o cheirinho que só tem no teu espaço, né? Desde a forma que tu aborda a tua paciente olhando nos olhos e chamando pelo nome. Então, são pequenas coisas, né? Que transformam o atendimento em alto valor. Com certeza. E assim, essa questão de educação de clientes, a gente trabalha muito política de atendimento, né? Que é onde a gente, mais uma vez, filtra, qualifica o paciente e previne aquela dor de cabeça que é o paciente, o cliente, confirmar e não comparecer, desmarcar em cima do laço, né? Tolerância de atraso, né? Eu cheguei 30 minutos depois, tu vai me atender de qualquer maneira. Não adianta a gente acreditar que a pessoa vai fazer o que a gente quer porque tá dentro da nossa cabeça. O mundo não é o que tá dentro da nossa cabeça, mas sim fora. Verbalize. O paciente não tem obrigação de saber. Mas imagina, porque bom senso. A gente não conta com bom senso. Bom senso não existe. Cada um reage de acordo com o repertório de vida que tem. Às vezes a pessoa não faz a mínima ideia de como deveria ser aquilo. A pessoa já está acostumada a atrasar horrores. A pessoa sempre desmarcou em cima do laço, porque para ela tanto faz, tanto fez. Então, nesse momento, é onde a gente explica, num linguajar super possível e sem ser autoritário, como que funciona. Vai ser assim, 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 assim. De novo, qualifica o paciente, educa ele, porque se acontecer, tu vai dizer, Leonel, lembra aqui que eu te enviei nessa mensagem? Aqui a tolerância de atraso era de tanto. Certo? Então, a partir disso, não tenho mais como te atrasar, não tenho mais como te atender, assim, assim, assim. Então, é ter todos esses comandos alinhados, sabe? Quando a gente consegue explicar para o paciente o que a gente espera dele, alinha as expectativas, tudo fica muito mais fácil e as pessoas respeitam. Não é sobre falar sim para tudo e para todo mundo o tempo inteiro. Ser permissivo não é sinônimo de sucesso, as pessoas vão montar em cima de ti. Volto para aquele mesmo ponto, as pessoas me respeitam, mesmo eu tendo 1,56 usando óculos de coração, porque eu me imponho, não é bagunça, né? Sou muito espontânea, sou leve, sou autêntica, mas assim, meu negócio não é bagunça. Se quer, é assim, se não quer, beijo, luz, a porta é a direita, vai embora. Gente, vocês acham que ela tirou tudo isso da vivência? Também, boa parte, mas eu quero voltar num ponto que é muito legal, que eu achei super interessante, que foi o trabalho do mestrado em que ela fez, onde ela pesquisou a respeito de tudo isso que ela está falando aqui hoje. Então, ela não está tirando simplesmente da cabeça dela ou baseado nas suas experiências, né? Ela também, claro, mas o fato que eu achei super interessante foi a questão do mestrado, que você foi estudar todos esses processos, né? E você verificou ali. Conte pra gente um pouquinho a respeito do teu mestrado, que eu achei muito interessante. Meu mestrado foi em Indústria Criativa na Universidade Fevale, né? Eu me formei lá também em Estética e Cosmetologia. E foi uma coisa muito louca, né? Porque eu saí da área da saúde e fui estudar políticas públicas, criatividade, inovação. De repente, a gente sai de ou é isso ou é aquilo, e de repente tudo pode, depende, precisamos analisar contextos, né? Então, quando eu iniciei, tinham 2 linhas de pesquisa, gestão, inovação e conteúdos criativos, né? Eu entrei em gestão e inovação, foi uma doideira, finalizei em conteúdos criativos, né? Encurtando esses 2 anos. O que eu estudei na minha pesquisa foi propagabilidade e convergência em conteúdos audiovisuais em estética. O Lulu Me Salva também foi o nome da minha dissertação. Então, quem quiser pesquisar aí na íntegra, Lulu Me Salva, vocês vão encontrar, tá? Dissertação de mestrado. E nessa minha dissertação, eu pesquisei esses padrões, né, a nível de conteúdo, não só a linguagem, bem como o formato, que tornavam esses conteúdos propagáveis no YouTube. Então, eu analisei, mas que conteúdos, né? Conteúdos de profissionais que não tinham tanto embasamento técnico-científico iam muito mais além do que conteúdos que tinham aprofundamento técnico-científico. Lógico que a gente tem a questão do interesse, né? Nem todo mundo, às vezes, quer se aprofundar loucamente naquilo. Mas, ok, como que eu consigo pegar esses padrões e aplicar num conteúdo mais aprofundado? Aplicando isso foi o que fez com que o meu negócio tivesse esse conteúdo tão autêntico e levasse adiante. Então, trazer essa questão da linguagem mais acessível, um conteúdo mais leve, entender. Grace antes estava falando nos bastidores, né? Dá pra ver que tu teve vivência na área, porque tu traz dores nossas do cotidiano, do consultório. Com certeza. Só quem tá ali, skin the game, sabe como é que funciona.
quem tá de fora é utopia, faz assim, resolve. Na teoria, né? Na prática, a teoria é outra, não é assim que funciona. Então, eu estudei toda essa parte de construção de conteúdo para que isso fosse uma coisa muito mais propagável. Além, logicamente, né, do fator de querer se aprofundar ou não. Muito legal, muito interessante. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que eu vi que tem lá na tua bio. O que é uma sommelier da beleza? Sommelier da beleza, vamos lá. Eu conheci o termo sommelier, né, fazendo parte de uma confraria de vinhos, que eu faço parte. E um dos meus anseios, dos vários que eu tenho com o Lulu Me Salva, é criar um padrão de qualidade, né? Quase com toda a audácia do mundo, um ISO 9001, quem sabe? Daqui a quantos anos, não sei. Mas trazer um padrão de qualidade, de excelência, né? Então, eu tenho um ponto crítico muito grande, né? Eu sou muito exigente. Às vezes, já recebi vários nãos. Queria agendar um horário contigo. Não me leva a mal, mas eu não sei se eu me sinto bem de te atender. Já aconteceu várias vezes. Então, o que acontece? O sommelier de beleza, ele surge para mostrar um pouco mais desses negócios, porque muitas vezes se tem a ideia de que precisa ser muito grande para ter sucesso. E tem lugares magníficos em cidades pequenas. Então, através do sommelier de beleza, eu consigo mostrar qual é a experiência que esses negócios trazem, né? É uma coisa muito nova, porque tem quem tem muito receio de ser analisado, que não faz tanto sentido, porque vocês imaginem só como que funciona com as estrelas Michelin nos restaurantes, né? Se todo mundo tivesse receio, como é que tu vai ter uma classificação assim? Então, através do sommelier de beleza, a gente consegue trazer um pouco mais da experiência de como que funcionam essas clínicas em cidades, muitas vezes que o pessoal ou não dá tanta atenção, ou tem que ser uma coisa muito gigantesca. Não tem. Então, assim, a gente consegue também mostrar um pouco mais do trabalho dessas pessoas e, aos poucos, lapidando a nível de experiência, né? Algumas que eu já fiz ali são as minhas prodígios, né? Dentro das minhas categorias, as Luluzettes prodígios são as profissionais que atingiram êxito aplicando a minha metodologia e tem todo o processo de gestão e experiência do cliente bem redondinhos. Então, é muito bacana fazer esses sommeliers nesses espaços. Não sei se responde a tua pergunta. Respondeu, sim. E outra pergunta que eu vejo que tu fala bastante ali nas tuas redes é sobre o registro de marca. Quando que eu preciso registrar a minha marca? No momento que tu vai abrir o teu negócio, antes de qualquer coisa. O pessoal vai lá, eu adoro esse nome, eu acho maravilhoso. Vai lá, vou fazer logo, vou fazer, né, tudo que precisa, não registrou a marca. Gente, assim, ó, o dinheiro que vocês podem perder por não ter começado certo, antes de querer colocar todo o dinheirinho de vocês em infraestrutura técnica e tecnologia, façam muito bem a base do negócio. Registra a marca. Sommelier da Beleza é uma marca registrada minha. Lulu Me Salva está em processo de registro. Então, assim, isso tudo traz muito mais segurança e profissionalismo, além daquele Rzinho delícia que a gente pode colocar de marca registrada. Então, se possível, num primeiro momento, decidi que vou ter a minha clínica, vou fazer um processo de naming, peçam para essa pessoa verificar, ou se, caso tenham, né, uma assessoria jurídica, verifiquem. Verifiquem, porque isso traz muito mais segurança. Até mesmo, por exemplo, quem usa o próprio nome, Sim. É indicado fazer uma... Até mesmo, porque às vezes tem pessoas que tem mais de uma, né? Sim. E aí, se já utilizou, não tem muito o que fazer. Ou é um nome um pouco próximo. Uhum. Então, sim, é um dos pontos principais, assim, iniciais. Registrar a empresa, ter o teu CNPJ, né? Formalizar, ter o registro da tua marca. Gosto muito de sugerir para registrar no CPF, porque eles se tornam bem intangível, né? Uhum. E não no CNPJ, porque no CNPJ vendeu a empresa, vendeu a marca junto. Então, assim, pelo menos vai estar no teu CPF e tá tudo certo. E outra pergunta que eu tenho para te fazer, Lulu, é ter ou não ter uma agência de marketing já no início? Depende. Se tu tiver um processo comercial muito bem alinhado, com a base sólida, só vai. Porque é uma coisa que tu não vai precisar se preocupar, né? Podendo terceirizar, terceirize. Mas tenha antes a base sólida para que aquilo te dê o devido resultado. Né? Agora, essa vai ser uma das expansões do Lulu Me Salva, o braço de marketing. E é uma das coisas que eu bato muito na tecla com a pessoa que vai trabalhar comigo nessa área. O cliente que vier contratar esse serviço, ele precisa ter um comercial muito alinhado, ter um script de vendas muito bem feito, um processo de educação de clientes muito redondo, uma experiência do cliente coerente, porque senão vai estourar em quem? No marketing. Mas não adianta tu ter algo muito bem bonito e definido se o teu comercial tá fraco.
Não tem como, porque esse paciente ele não vai converter. Ele vai ter uma jornada muito curta. Vai entrar em contato, não vai ver valor em ti, vai morrer ali. Isso funciona, né, para o marketing de forma orgânica ou trabalhando também com tráfego pago. Tem que ter uma base comercial muito sólida. Do contrário, não vai acontecer, não vai ter a devida conversão. Isso é uma frustração, tá rasgando dinheiro. O marketing, para mim, né, no meu caso, foi assim, tirar um peso das costas, porque eles conseguem delícia, né? fazer muita coisa e que, tipo, eu não preciso ficar ali, sabe, estudando. Vamos fazer agora, essa semana, vamos falar sobre isso, isso, isso. Eles já me entregam pronto um planner ali, ó, vamos falar assim e tal, tal, tal. Isso para mim me alivia demais, assim, sabe? Facilita a vida. Eu, no meu caso, né, sou eu mesma quem faço meu conteúdo. É uma coisa que eu não abro mão. Não abro mão. É, assim, o coração da minha empresa, meu core business. Mas eu tenho alguém que me auxilia na parte gráfica, que é a minha meia-irmã. Inclusive, Biju, beijo pra ti. E ela é o meu braço direito nisso. E ela ilustra muito bem. Então, assim, se eu fosse falar sobre essa questão de marketing para alguma clínica, o que eu diria é: tenham certeza que a pessoa tem domínio do que ela tá falando também. Eu cocrio conteúdo com algumas clientes minhas também, tá? Isso eu faço em acompanhamento estratégico. A gente pensa, qual é a intencionalidade? O que tu quer fazer? O que a gente vai atingir? Eu cocrio com elas na linguagem delas. Estruturo tudo. Então, precisa ter também o olhar não só de mercado, mas o teu paciente, o que ele te pergunta em consultório? Os conteúdos mais propagáveis são os conteúdos do dia a dia. Não é aquela coisa, benefícios de... Porque tu vira um negócio genérico. Gente, quem é a pessoa que acredita do fundo do coração que listando benefício vai ter uma conversão? Se eu fosse ficar postando coisa, benefício de contratar uma diarista, é suficiente para vocês contratarem? Não, não é. Não é. A pessoa precisa ter clareza da necessidade. Trazer o benefício antes da necessidade estar, assim, latente é queimar a largada. Então, precisa ter consciência do processo de consumo e analisar a pessoa que vai estar por trás da tua criação de conteúdo. Senão, vai ficar uma coisa genérica. Não considerem somente preço. Vocês precisam entender a qualidade da entrega também. E desenvolver todas essas métricas também para Sim. você conseguir mensurar, né? E entender em qual... no momento de falha ou no momento que você precise parar, às vezes, no teu negócio e analisar, você precisa ter essas métricas. Aonde que foi? Aonde que aconteceu tudo isso, né? E como que a gente desenvolve essas métricas? Ai, perdão. Ai, meu Deus. Essas métricas. Primeira coisa, decisões sensatas são as decisões baseadas em dados. Vou cansar de falar isso aqui hoje, acho que vou morrer e vou continuar falando, tá? Não é achismo. Eu acho que quem acha não sabe. Se a gente analisa a pele, analisa a formulação, analisa todo o processo de tratamento do paciente, a gente precisa fazer isso com o nosso negócio. Métrica. O que a tua rede social te diz? Onde é que tá o teu paciente? Não é porque tu tem que ter uma estratégia omnichannel. Depende. Tudo depende. Qual é o teu negócio? Qual é a tua proposta? Será que realmente vale a pena tu estar no TikTok? Será que realmente vale a pena tu estar no Pinterest? Será que realmente vale a pena? São braços distintos. Então, a gente precisa entender muito bem, por exemplo, como é que eu vou tomar uma decisão do meu dado? Eu preciso ter um DRE muito bem feito? Eu preciso entender as métricas das minhas redes sociais para entender onde está essa pessoa, qual está sendo esse consumo, o que está repercutindo melhor, o que não está. E assim, fazer, analisar, corrigir constantemente. É esse o processo que torna uma empresa muito mais próspera. Porque não adianta ficar ali deixando correr, porque tu vai estar perdendo dinheiro. Então, analisar para corrigir rápido. Perfeito. Lulu, essas 6 semanas que tu tens de curso, então tu ensina tudo isso que a gente conversou aqui. Como é que funciona? Como é que são essas tuas aulas? E quais são os tipos de mentorias que tu tem? Atualmente, eu tenho a mentoria principal, que é a base, né? Trabalho somente com a modalidade VIP, porque assim eu consigo ter muito mais entrega e presença, né? A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, eu preciso sentir que eu estou ali dando total suporte, total apoio, tá? Como é que funciona? Nessa mentoria, eu tenho início, meio e fim. É um processo bem fluido. A gente aborda a parte de precificação, a parte de posicionamento e script de vendas e educação de clientes que está meio que junto ali no processo, tá? Então, são 6 semanas. Essas sessões são realizadas via Zoom, com duração de 1 hora. Tem tarefa toda semana, tem suporte no WhatsApp. E ali a gente fica essas 6 semanas, né?
são coisas muito fluídas e práticas. Então, as aulas não envolvem inúmeros PDFs e tudo mais. Tem ferramenta, sim, tem tabela, entre outras coisas. Mas é pontual. Eu quero que a pessoa esteja presente ali comigo tomando nota. E todo o meu processo de atendimento e experiência do cliente, ele tem uma gamificação. Então, ao final do processo, tem um formulário de sucesso do cliente para avaliar como é que foi a jornada, para que ele receba um dossiê como forma de bonificação com resumo de tudo que a gente viu. Eu trabalho com gerenciamento de emoções, então todo início da sessão eu vou querer saber como tu tá te sentindo, se tá pesado demais, se tá possível, se não é. Elas têm acesso à palavra de segurança para que eu consiga acompanhá-las no processo de execução de políticas de atendimento e processo de atendimento também ao cliente, né? Não só nas políticas, na execução delas. Então, a gente tem essa proximidade muito grande. Eu trabalho com contrato, então é seguro para mim, é seguro para o cliente, e assim a gente flui. Então, eu tenho vagas limitadas por mês para que eu consiga dar essa devida atenção. Aqui, a gente torna o negócio sólido da base dele. A partir disso, a gente consegue trabalhar a parte de conteúdo, a parte de estratégias de venda em acompanhamento estratégico, que aí é a continuidade. E uma vez que a pessoa faz a mentoria, não necessariamente faz o acompanhamento estratégico, mas já atingiu o êxito, né? Ela entra numa categoria prodígio. Quando você é prodígio, tu pode entrar na confraria das Lulus, que é como se fosse o meu mastermind, onde as minhas melhores clientes têm acesso às minhas atualizações de conhecimento e se eu vou em evento e tudo mais, todo o meu backstage e as minhas próximas estratégias, como eu executo as coisas e tudo mais. Então, nesse momento, é isso que eu trabalho a nível de consultoria. Além disso, tem também a questão de sommelier da beleza, tem o online e tem o in loco, tá? Ele é um serviço também. Então, no online, eu analiso toda a jornada do cliente fazendo um diagnóstico, né? Aonde precisa ajustar, como é que tá o script, como é que tá o posicionamento digital da pessoa. E no in loco, eu vou até lá e vivo toda a experiência e faço todo um dossiê com todas as minhas análises e as soluções para as demandas. Então, atualmente, a nível de ensino, é o que eu tenho. E também tenho o e-book de como educar clientes e filtrar a clientela. Nossa. Haja braço para tudo isso. E agora a gente tem uma expansão a caminho, que é a expansão de marketing. Esse ano nós temos 3 expansões a caminho, dentro do Lulu Me Salva, para torná-lo um hub de gestão. Então, tudo que quiser fazer, eu vou começar a empreender, vem para o Lulu Me Salva. Desde a parte arquitetônica, né, que eu tenho o auxílio do meu namorado, que é arquiteto e urbanista, até a parte de, eu quero montar toda a base do meu marketing, assim, começar. E eu acho que você tem tanto conteúdo aí que dá pra fazer até uma educação continuada, assim, né? Tipo, dá pra fazer daqui a pouco um trabalho de mensalidades aí. Olha, adoraria. A ideia é simplificar ao máximo, sabe? Eu trabalho de maneira muito leve. Assim como vocês estão me escutando aqui, a minha metodologia flui nas sessões. Então, assim, as minhas maiores vendedoras são as minhas clientes, né? Eu tenho estratégia de bonificação por indicação também. Então, elas vestem muito a camisa do Lulu Me Salva. É uma metodologia que eu, assim, me enobreço muito de falar que ela é inédita. Eu nunca vi nada parecido. Quem são teus clientes hoje, Lulu? A nível de profissão? Isso. A nível de profissão Atualmente, o meu foco maior é a área da saúde em si. Então, né, esteto-cosmetólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, toda essa área mais voltada da saúde, mas também tem o pessoal do embelezamento, que trabalha com cabelo, com micropigmentação, com extensão de cílios, sobrancelhas, spas, até a parte holística também eu abordo. Olha que legal. Lulu, tem algumas coisas assim que me chamam muita atenção nas tuas redes, né? E quando eu estava te estudando essa semana, me chamou muito essa questão que tu fala sobre a ansiedade dos profissionais. Então, a gente sabe que a ansiedade nos profissionais está presente. Eu, Leonel, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre todas as nossas dificuldades aí, insônia e algumas coisas assim. E ali tu abordou de uma forma, assim, muito sutil, muito delicada. E eu queria que tu falasse, porque essa é uma dor de toda profissional da área da estética, né? Essa ansiedade de fazer acontecer, essa ansiedade de se comparar aos maiores, essa ansiedade de daqui a pouco estar com a agenda vazia, o que eu vou fazer para melhorar. Eu queria que tu contasse um pouquinho aí dessa tua jornada de largar os ansiolíticos. Muito bem, começamos essa jornada lá em 2013, quando eu fui diagnosticada com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Eu fui internada por 3 dias,
Foram dias muito difíceis, eu estava finalizando o ensino médio. Sofri muito bullying pela minha escolha profissional, né? O pessoal achava muita graça. Enfim, longa história. E eu fui internada, a partir disso eu fui diagnosticada e eu comecei o meu tratamento, né? E um dos meus maiores sonhos é ser mãe. E eu sempre fui muito autossuficiente e eu não queria utilizar as medicações como uma muleta, né? Eu nunca tomei altas dosagens, mas eu, por natureza, já era muito ansiosa, né? Então, o que acontece? Fui diagnosticada, comecei a fazer tratamento. Eu acredito que eu comecei a fazer o meu desmame medicamentoso em 2021, se não me falha a memória. Envolveu muita coragem, né? Porque a gente não sabe como é que é. E a minha última medicação eu tirei faz nem 30 dias. Foram 11 anos tomando medicação. Foi muito tempo. E aí eu disse, não. Quando eu tomei a decisão de começar esse desmame medicamentoso, estava em terapia, né? Faço terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, Yasmine, um beijo para minha psicóloga maravilhosa. A cada 15 dias, 2 horas, é uma delícia. Depois passa. Tenho muito essa questão também do braço espiritual com a medicina ayurvédica que entrou na minha vida no ano passado. E fez muita diferença, conheci através de uma cliente minha, inclusive, prodígio. E todos esses recursos me levaram a esse resultado. Então, assim, eu trabalho isso com gerenciamento de emoções, então eu preciso saber como as coisas estão. Para eu estar bem, ensinar isso, eu preciso viver também. Então, a ansiedade me acompanhou por um longo período. Aquela coisa, a gente não sabe o dia de amanhã, mesmo que a gente trabalhe com um posicionamento, não com planejamento, o que se sucede? Não sei, né? E através do estoicismo, que é uma coisa que eu tenho, né, contemplado bastante nas minhas redes sociais, a gente passa a entender que a única coisa que está no nosso controle é a nossa mente. Fora isso, não tem o que fazer, né? O que não tem remédio, remediado está. E a partir disso, eu comecei a me permitir. Falei, bom, em tanto tempo quero, né, ter o meu bebê. Tenho uma filhota do coração, que é a Aurora, mas eu quero ter um bebê gerado por mim. E aí eu disse, eu não posso estar com isso grudado em mim e preciso começar. Com muita coragem, com muita gentileza e com acompanhamento para isso, eu fui fazendo essa retirada, né? Em alguns momentos foi um pouco mais difícil, outros foi um pouco mais tranquilo, mas eu sempre tive muito apoio e muito suporte. E finalizei essa jornada recentemente, né? Então, assim, às vezes as pessoas veem tudo que eu faço, tu é tão segura, né? Meu Deus, mas em algum momento tu dá uma bambeada na perna. Gente, eu sou humana. Tá tudo certo, tem dias que também são difíceis. Só que a gente não sangra em tanque de tubarões, entendeu? Então, eu tenho um suporte muito bom, um gerenciamento de emoções que me possibilitou fazer isso. E a maturidade, né? Sabedoria que vem da experiência. Então, o que eu vejo hoje nos profissionais é que eles querem buscar muito atalho. E não tem, né? O caminho mais sólido é o caminho que a gente está em contato com a gente mesmo. Então, é algo que demanda muita coragem. É importante que o profissional da saúde, principalmente, esteja em acompanhamento constante, priorize muito a sua saúde mental antes de estar ali priorizando as viagens em Maldivas, né, o carrão do ano e todas as reformas possíveis no corpo e no rosto, e na casa e na vida, enfim. A gente precisa cuidar da gente e da nossa mente, que é o que possibilita que a gente execute o nosso ofício, né? Então, basicamente, foi isso. Fui me sentindo segura para ir fazendo essas retiradas. Não era algo esperado por mim, né? Eu tive essa proposta da minha psiquiatra e falei, por que não? Vamos tentar. E tem sido algo muito leve que me proporciona uma qualidade de vida muito maior, que também está alinhado ao meu trabalho, né? Eu quero muito que as pessoas desfrutem disso tudo que elas fazem com as próprias mãos. Então, ter uma qualidade de vida considerável. Hoje eu atendo de segunda a quinta-feira. Eu tenho todos os meus momentos de maior contato comigo mesma que também me possibilitam ter uma mente mais calma, mais sã, mais organizada e mais criativa. Né? Então, esse não é um caminho que, de novo, não tem atalho. Olha que demais. Parabéns por compartilhar essa história com a gente, porque é realmente uma motivação que vem, que a gente sempre prega aqui no Pod, né? A respeito de trazer profissionais que com certeza vão nos inspirar. Você, sem dúvida, foi uma delas. Muito obrigada, que honra minha, né? Meu Deus do céu. Foi um prazer te conhecer mais, Lulu. E eu quero que tu diga um pouquinho quem é. Eu já vi bastante nas tuas redes sociais, mas quem é a Luísa? Quem é a Lulu fora do trabalho? A Lulu fora do trabalho é uma mulher extremamente intensa, criativa, leve. O que vocês veem ali é o que eu sou, mas assim, às vezes as pessoas acham que eu vou estar gritando por aí na rua, né? Tcharam! Olá,
pessoas. E não, assim, eu sou um pouco mais contida em alguns momentos. Então, assim, eu tenho, né, o meu outro lado, que sou eu, madrasta. Então, né, tenho a minha pitoca aí do coração, que é a Aurora. Eu sou muito família, gosto muito de estar, não só com a minha família, né, com a minha mãe, com meu tio, com meu primo, mas com a minha cachorrinha, Chanel, mas com a família do meu namorado, que é a minha segunda família, que é tudo pra mim. Então, é isso que me conforta, é isso que me recarrega. Gosto de estar, né, junto com os meus amigos, dar boas risadas e, ao mesmo tempo, estar comigo mesma, né? Porque é isso que me transborda. Então, ter esses momentos onde eu fico comigo, onde eu consigo elaborar as minhas emoções, os meus sentimentos. Gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto muito de desfrutar, assim, essa parte do comportamento humano, que é algo que me brilha muito o olho, né? E eu sou uma pessoa muito executora. Eu não sou muito prática, não tenho paciência com enrolação. Então, precisa dar certo, né? Eu sou muito focada, sou muito determinada. Eu gosto de tudo que traz leveza, paz, alegria e harmonia. Então, assim, eu costumo dizer que eu vim no momento da vida da minha mãe que não tinha contexto, eu não fui esperada, guardada, planejada, né? E foi uma gestação muito leve e Luísa significa luz da vida. E eu levo muito a sério, né, o significado do meu nome com honradez através da execução do meu propósito nesse plano terreno. Então, essa é a Luísa. Uma pessoa aí que está cada vez mais se descobrindo nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, da luz e dos hábitos saudáveis agora com a Ayurveda. E muito apaixonada, última romântica. Ai, que bonitinho. Parabéns, que lindo esse podcast, assim, ó, nossa, inspirador. Tu nos inspira, vai inspirar todas as nossas alunas e futuras alunas aí. Que bom que a Aimee me falou de ti, que bom que há anos atrás uma aluna vem e me mostra o teu Instagram, né? Que dessa forma a gente tá aqui hoje. Então, um beijão também aí pra Aimee, que eu tenho certeza que tá nos assistindo. Um beijo gigante pra Aimee, obrigada, estou aqui graças à sua palavra. Eu sempre falo assim, gostou de mim? Fala de mim. Não gostou? Fala também, porque isso me traz pessoa de qualquer maneira, entendeu? Pra mim é sempre uma honra quem tá aqui me escutando, né? Espero ter contribuído, acredito muito nisso. Mas que vocês se sintam encorajados, né, a olhar o negócio de vocês com muito mais gentileza. Não é justo que vocês vivam só para trabalhar, a vida é tão curta, né, para a gente viver em função disso. O empreendedorismo tem como ser leve, tem como ser possível, tem como ser divertido, né? Quem tá comigo, tá comigo. Eu sempre falo sobre honrar quem me honra. E se eu puder, em algum momento, né, honrar algum de vocês que tá aí me ouvindo, cuidando do negócio de vocês e de vocês principalmente, estarei aqui à disposição, será uma honra tê-los no meu time. Gostaria de te agradecer, tanto a Lulu quanto a Luísa, Muito né? obrigada. Porque as duas estão aqui hoje. Foi muito bacana, foi um prazerzão te receber aqui, foi um papo maravilhoso, foi muito gostoso. Obrigado pela sua entrega e, sem dúvida nenhuma, a gente vai conversar aí mais pra frente com alguns projetos. E lembrando, né, Leonel, que a gente gravou um episódio maravilhoso. São 2 episódios anteriores a esse, contando quem nós somos. O host é o Vitor, o proprietário aqui da ProHub. A gente gravou lá na praia de Atlântida e ficou um episódio assim, ó, maravilhoso, né? Ficou sensacional. Ele foi ao ar semana passada, então vocês podem assistir. Quem não assistiu, vai lá e assista. E nos conheça um pouquinho mais de como foi a nossa trajetória pra gente estar aqui hoje. E sejam todos bem-vindos ao Beleza Pod, que sempre vai trazer profissionais aí que nos inspiram e que vão te inspirar mais vezes aí também. Muito obrigada pela sua presença. Gente, um beijo pra vocês e até na semana que vem. Beijo, Lulu! Beijo! Muito obrigada!